Olá, boa noite. Vamos lá então para essa primeira live com uma convidada super especial. Tá? Estamos esperando aqui a Laura entrar para eu poder compartilhar aqui a tela com ela. Tá aí já. Vamos ver como é que funciona isso aqui, né, Laura? Vamos lá. Já foi o convite já? Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Compartilhando aqui a telinha. É, Grande privilégio, imagina, o alegria privilégio é imensa. meu. Alegria minha de estar aqui, já Que ainda legal. ainda podendo compartilhar os saberes, né? Apesar dos cabelos brancos. Pelos cabelos brancos, né? Dá mais autoridade ainda. Que legal. Queria agradecer muito, primeiro, a tua presença aqui, para enriquecer essa conversa, compartilhar um pouco desse conhecimento, da tua experiência. Vai Uhum. ser muito gostoso. Deixa eu vou colocar o fone aqui, acho que vai ficar melhor. O som. Será que eu coloco também? Vamos ver. Eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Vamos ver se melhora. Uhum. Melhora ou não? Eu acho que sim, é. Não fica Isso. tão abafado, né? Não, fica. Aqui faz muito eco nessa sala. Aham. Então, assim fica assim, diminui um pouquinho. Uhum. Então, para quem já está chegando, né, eu queria só reforçar que o Monte Serra no nome não é coincidência, né? A Laura é irmã da minha mãe, a minha tia. E eu vi, Laura, numa entrevista tua, se eu não me engano foi no YouTube, Sei. você contando uma história sua, acho que foi numa entrevista assim mesmo, talvez de uma rádio ou de uma televisão. E que você, nessa entrevista, você contava que você era do departamento de educação, e que você dava aula para as bonecas. Eu queria começar um pouco com esse teu início, com um pouco dessa tua história. Você pode compartilhar com a gente? Posso. Como é que eu cheguei, né? Aonde eu cheguei? Então, eu sou filha de uma prole de 9 filhos, né? 9 filhos. E quando eu sou a segunda, e na primeira a gente dizia que tinha 2 levas. A primeira leva, que foi até a Bea, né? E a segunda leva da Suzy para baixo. Então, até a Bea, eu era a segunda e a Lúcia era mais velha. A Lúcia ficava no departamento da nutrição, ela é responsável por cozinhar e fazer as coisas, e eu era do departamento da educação. Então, desde pequena, eu já ajudava a vestir as crianças, já ajudava a separar a briga, enfim, ajudava a elas se vestirem, se alimentarem. E a minha mãe dizia que eu era do departamento de educação. E eu sempre gostei muito de dar aula e de brincar de boneca. Eu brinquei de boneca até os 14 anos, para vocês terem uma ideia. Hoje em dia diriam que eu teria algum distúrbio do comportamento, alguma coisa assim, né? Ou se fosse hoje. Mas naquela época era comum a gente brincar de bonecas. Então, eu dava aula para as bonecas, eu fazia os caderninhos para elas, e eu passava a tarefa, e eu fazia a tarefa, e brigava com elas, e punha de castigo, e ensinava a fazer, imitando a minha professora, as minhas professoras, né?
E então, assim que eu fui chegando na educação, né? Já com, eu acho que eu deveria ter o quê? Uns 7 anos, 8 anos, quando eu passei a ser a secretária de educação da minha casa. Da tua mãe. Que legal. E você percorreu um caminho extenso, né, de academia, de experiência prática, é uma E estudiosa da aprendizagem eu humana e comecei tem a sido... trabalhar dando aula, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, dando aula para crianças deficientes visuais e com múltiplas deficiências, né? Que tinha a deficiência visual e mais outras deficiências. Eu acho que uns 5 anos de aula nesse departamento, e depois eu fui morar em São Paulo, enfim, daí foi diversificando, mas do ponto de vista acadêmico, eu fiz especialização em psicologia escolar e da aprendizagem, uma especialização no nível técnico que foi para a educação de deficientes visuais, e depois no nível superior, psicologia escolar e da aprendizagem. Aí fiz formação em psicopedagogia, um curso de 3 anos, e formação em coordenação de grupos operativos, também um curso de 2 anos, e depois, paralelamente, não foi bem depois, né? Eu fiz a pedagogia antes dessas especializações, e aí eu fiz o mestrado em educação, e aí comecei a trabalhar em grupo de estudos, grupo de pesquisa. Então, até hoje eu faço parte do grupo de pesquisa da PUC, né? Dou aula na PUC, na pós-graduação, e na FAI, na pós-graduação. E há bem pouco tempo atrás eu dava aula na Bahia, no interior do Paraná. Agora eu estou meio afastada. Tava sempre viajando, né? Sempre indo de avião, ir para algum lugar aí. E você é uma grande referência, né? Uma grande referência na área. Tem vários livros publicados. Tem aí realmente quem é da área da pedagogia, da psicopedagogia. Sempre quando a gente comenta da Laura Montserrat, nossa, Laura, é sempre muito bem querida e bem vista. Você hoje é uma referência, mas fala um pouquinho sobre as tuas referências. Quem são as tuas referências hoje, para você compartilhar um pouco da onde que vem, né, um pouco esse conhecimento todo? As minhas primeiras referências são os meus pais, né? A minha mãe e o meu pai. A minha mãe, eu acho que me ajudou muito na questão da arte, né? Que eu acabei meio que indo nas águas dela nessa direção, e o meu pai na questão da pesquisa, do estudo. A minha mãe também me ajudava a estudar muito, e então eles são minhas primeiras referências, Paulo de Tarso Montserrat e Isis Sanson Montserrat. E aí, como teóricos que apoiam o meu trabalho, eu tenho, que eu me apoio, né, no meu trabalho, é o Jorge Visca, que é um psicopedagogo argentino, e a partir do Jorge Visca eu conheci o Pichon Rivière, que é um psiquiatra especialista em psicologia social, e estudei muito na minha vida de estudante de pedagogia e depois de profissional em pedagogia. Estudei muito Piaget, e de 86 para cá eu comecei a estudar Vygotsky também, né? Fazia parte do grupo de estudos do Vygotsky. E como a vida vai possibilitando, eu fui fazendo articulações entre esses dois teóricos, entre outros, mesmo na época a academia dizendo que não podia você fazer nenhuma articulação, ou era Piaget ou era Vygotsky. Eu digo, bom, se eu fiz dentro de mim, é porque é possível, né? E aí eu fiz na minha tese essa articulação. E levei uns puxões de orelha, levei uns elogios e acabei me tornando mestre em educação com nota máxima. Passou, né? Passou por essas
Às vezes essas limitações que a academia nos oferece. Mas é preciso, né? E é preciso. E eu tenho certeza que você vai falar aí de algumas transgressões que devem ser feitas, né? Nessa liberdade criativa e de poder fazer que as nossas escolhas elas sejam possíveis, né? Se a gente entende os autores como referências, por que não conversar com eles, né? E com as crianças é a mesma coisa, não é verdade? Às vezes a gente fica limitando as crianças, não pode isso, não pode aquilo. Por que não, né? Também se permitir um pouco, né? Esse espaço na criação. O espaço do diálogo, né? Porque eu tive uma professora que é uma gaúcha, chama Tânia Baibich. Ela mora aqui em Curitiba agora. E ela dizia, quando a gente estudava Piaget, ela dizia isso. Ela dizia, olha, se o Piaget tivesse vivo, ele iria já estar num outro patamar, ele iria teria continuado a pesquisa e teria chegado a outras conclusões, né? Então, a gente não pode se colar naquilo como se fosse uma verdade absoluta, porque o conhecimento ele vai se transformando na medida em que a gente vai interagindo, né? E o conhecimento da educação com a criança e a própria voz da criança também nos ajuda a transformar, né? Então, a gente acreditar que tem que ser assim é muito perigoso, né? Porque a criança nos ajuda a pensar um pouco além. E eu gosto muito de utilizar também várias origens de conhecimento. Então, eu trago muito também a filosofia, estudos da pedagogia, da psicologia, da psicanálise, das teorias de desenvolvimento humano, e também vim para o lado, né, para a minha área do coaching, do desenvolvimento humano, que também traz também muitos elementos interessantes nesse trabalho com a criança, nessa visão de mundo, e como que a gente pode atuar nisso de uma forma mais efetiva, né, com os pequenos, para que a gente desenvolva eles para a vida. Faça com que eles tenham autonomia, tenham responsabilidade. Esse trabalho da comunicação com a criança também é um trabalho que eu tenho também. E a gente pega elementos de vários autores, né? A gente não pode negar nenhuma origem de conhecimento. A gente tem que adaptar aquilo que nos serve e reescrever aquilo também, né? Reinventar e criar a nossa visão. Na verdade, a gente não pode transformar num samba do crioulo doido, né? Do crioulo doido também, sim. Com coerência, né? Coerência. A gente tem algumas, vamos dizer assim, alguns pilares, né? Mas a gente não pode ficar colado nisso porque o mundo está diferente, né? Então a gente precisa conversar com esses autores. E o Pichon Rivière, ele foi um autor que ele foi o precursor da visão sistêmica, né? Porque ele trabalhava com a interciência, que é isso que você está falando, a convergência de vários saberes para você compreender um determinado fenômeno. No caso dele, o fenômeno era a psicologia social, tudo que acontecia na sociedade, né? Então, ele usava também essa convergência, e eu uso, e pelo que você está falando, você também usa, né? De entender, organizar esses saberes para a gente poder transformar isso em ação. Porque a teoria só serve se ela puder. Ela nasceu da ação e ela só serve se ela puder voltar para a ação, né? Então, ser colocada na prática, né? Ser de forma implementada, de alguma forma implementada. Legal, e você trouxe agora alguns elementos, né? Falou da comunicação, a gente, numa outra conversa também nossa, a gente falou sobre a questão dos vínculos afetivos, da conexão. Como é que você enxerga essa questão desse vínculo afetivo, dessa conexão, desse passo de relacionamento que a criança está e que a gente está com a criança nesse processo de desenvolvimento? Como é que a gente... Vamos explorar um pouquinho vamos lá. Campo. Então, na educação, né, dos filhos, na educação dos alunos, né, nessa relação educativa, é importante que o adulto dê segurança, né?
para o sujeito. Mas é importante que o adulto também dê voz para a criança. Porque é aquilo que eu estava falando no começo, a criança, ela não precisa ser subjugada, ela precisa ser educada, né? E educar não é necessariamente dizer, olha, você tem que fazer isso assim, 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 né? E amarrar a criança e não deixar espaço para ela ser, né? Então eu tenho o ex-ducere, né? Educar é do ex-ducere, né? Isso, tirar da criança trazer o que ela tem lá fora. dentro e também respeitar o que está acontecendo aqui fora, porque aconteceu durante um período dessa minha vida, né? É um período em que a minha geração ela foi muito frouxa com os filhos, né? Foi mais frouxa. Por quê? Porque a geração anterior, embora os meus pais não fossem, mas a maioria dos pais eram muito severos. Então, a tendência da nossa geração foi deixar as crianças mais à vontade, afrouxar muito. E com isso, a gente acabou desenvolvendo uma cultura de que a criança ficava muito regida pelo prazer, fazendo o que queria, do jeito que queria, na hora que queria. E com isso, ela não recebia, vamos dizer assim, desafios para se superar, né? Então, o adulto, durante um tempo, ficou meio que subjugado ao querer da criança, né? A gente, até nessa entrevista que você assistiu, não sei se viu toda, mas a gente falou dos reizinhos, né? Dos reizinhos, que acabavam decidindo tudo o que a família ia fazer. E isso traz uma insegurança incrível para a criança. Então, ao mesmo tempo que ela precisa ter voz, ela precisa ter um adulto que traga segurança, que saiba o que está fazendo. Por isso, eu entendo por educação consciente isso, quer dizer, eu tive um filho, eu vou educá-lo, eu preciso conversar com as pessoas que participam dessa educação, a gente precisa conversar, a gente precisa ter algumas intenções, sem matar os vínculos, né? Porque também existe o risco de dizer assim, não, então, hoje em dia é para educar assim, e daí a gente quer educar assim todas as crianças. E aí a gente mata o vínculo afetivo que faz com que ela crie confiança na gente. E ela escuta natural, né? isso, sem transformar essa educação numa receita, né? Que esse que é o risco que a gente... Sim. Deu uma travadinha ali na Laura, vamos ver se ela retoma. E Laura, você falou muito da questão de que a geração de vocês foi uma geração, às vezes, um pouco mais permissiva, que deu mais liberdade e tirou um pouco dessa segurança das crianças, fazendo com que elas tivessem, né, ficassem um pouco soltas, assim. Você acha que a minha geração, ela tem sido ainda mais permissiva e que todas essas as questões da tecnologia e do ambiente hoje que a gente está envolto permite, né, ou cria condições para que as crianças ainda fiquem mais soltas ainda, mais livres no sentido de perderem mais essa segurança? Ou você acha que está tendo um equilíbrio maior, essa referência? Eu tenho visto, porque eu atendo em consultório, né, Sândalo? E a gente atende famílias. Então, eu tenho visto famílias que estão fazendo um movimento oposto ao que a minha geração fez, de voltar à rigidez. Então, tudo tem hora, tudo tem que ser do jeito que é, a criança não pode falar, não pode escolher, não pode isso. Então, essa é uma, vamos dizer assim, uma vertente. A outra vertente que eu tenho achado muito saudável, é a vertente do diálogo, né? Porque vocês têm conversado
com as crianças, tem escutado o que a criança diz para colocar o limite. E então eu acho que isso é muito rico. Mas tem também uma vertente que dá uma continuidade e amplia essa frouxidão, né? Deixa mais solta. Então, são crianças que acabam sendo muito criativas, porque estão soltas, e por isso elas têm que ir se virando, mas são crianças que sofrem, porque aí na escola, na hora que precisa de algo mais regrado, não consegue aprender, na hora que vai mexer na internet, precisa de alguns caminhos, não consegue ter paciência para esse caminho, né? Então, a criança acaba se criando mais irritada, porque no nosso tempo, a vida não corria tanto como corre hoje, né? Então, em tempos que correm, os educadores, inclusive eu, que fui me modificando nesse caminho, nós precisamos desenvolver a paciência e a capacidade de permitir que a criança experimente, porque a rigidez não deixa a criança experimentar. E é lógico, ela tem que experimentar com segurança, mas a experiência que vai fazer com que ela realmente aprenda o que ela precisa aprender hoje, né? E é engraçado, porque você falou, né, que não existe muita receita, né, então realmente, por mais que a gente tenha mais informação, que a gente tenha muito mais conteúdo e oportunidades de ter acesso a conhecimentos do que antes, né, esse mar de informações, de conhecimentos, às vezes também deixa a gente um pouco atordoado, né? Não sabe muito bem o que fazer, se está sendo certo. Então, eu vejo muito isso na internet de pais, de mães, preocupados. Minha filha faz assim, tá fazendo isso, ou então né, ainda tem, sei lá, tem 5, 6 anos, ainda tá fazendo xixi, tá certo. Daí tem outras mães que estão passando pela mesma situação e aquilo dá uma tranquilizada. Fala, nossa, então não sou só eu não tô sozinha. Mas ao mesmo tempo acha que aquilo também é normal, e né, então o risco que a gente o risco que os pais mais novos hoje, né, e também os avós, esses dias a gente estava conversando com uma avó e ela falou disso, o risco que a gente corre hoje no ato de educar é que as coisas acontecem muito rápido, né? E aí a gente esquece de fazer o processo. E a aprendizagem é processo. Não dá para a gente chegar na universidade antes de passar por algumas experiências, né? Você pode chegar na universidade mais cedo, mas você tem que construir algumas coisas, né? Então, o que a gente tem visto é assim, a criança com 3 anos já tem que escrever o nome, já tem que ler o nome, já tem que... É uma pressão social, né? Isso. É uma pressão dos pais, é uma pressão da sociedade, que quer que ele seja mais rápido, que seja o primeiro, que seja competitivo demais, né? Isso. Aí chega aos 6, 7 anos, 5 anos, 6 anos, a criança é taxada de hiperativa, de TDAH, de transtorno atencional. Por quê? Porque ela não viveu o que ela tinha que viver no processo. Então, aos 3 anos, o que é que uma criança precisa fazer? Ela precisa viver o corpo. Ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa se reconhecer como corpo, ela precisa dançar, ela precisa fazer um monte de coisa. O escrever vai vir depois, o ler vai vir depois. Pode ser que ao dançar, pular, ao dançar na frente da internet, ela aprenda a ler algumas coisas, porque vem a imagem junto com palavras. Tudo bem, é alfabetização natural, mas a sociedade não precisa pressionar, porque a construção simbólica começa pelo brincar. Né? Os mamíferos, já é da constituição do mamífero, brincar, amar. A expressão corporal, né? A expressão do corpo. Brincar, amar, sexualidade e raiva, eles já fazem parte do mamífero. Então, você chegar aos 3 anos e inibir o brincar de uma criança, é como se você tirasse a constituição dela, da espécie da qual ela faz parte.
e quisesse colocar o aspecto simbólico mais complexo antes daquele mais simples, né? Dessa elaboração, né? Dessa elaboração natural, né? Daquilo que vem de dentro e do ser, né? Daquilo que ela precisa. A partir da experiência dela, né? Sim. Você já falou um pouquinho, né, sobre a questão da educação consciente, do que seria, e eu estou trabalhando num curso agora, num projeto que eu estou desenvolvendo, que fala sobre as chaves para uma educação consciente. Eu assisti as chaves são conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, né, ou princípios que a gente precisa ter para que a gente consiga ter mais capacidade de poder, de fato, ajudar, contribuir, colaborar nesse processo de educação das crianças, né? Então, eu estou trazendo esses elementos como elementos para que a gente pense um pouco sobre eles, para que a gente busque desenvolver um pouco, né, cada um desses elementos, para que a gente possa, de uma forma mais efetiva, né, trabalhar com essas nossas crianças. E eu queria entender um pouco mais de você. Claro. E eu acho que isso é fundamental nos tempos que correm. Porque nos tempos que correm, a gente não aprende a pensar. Então, você pensar sobre um saber, né, sem considerá-lo uma receita absoluta, né? Você pensar e discutir sobre esse saber é fundamental. E eu penso que muitos pais se perdem justamente por isso, porque às vezes é a falta de conhecimento pela área que trabalha, pelo tipo de formação que teve, e vai seguindo esse saber popular comum. Então, que toda criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não para pensar. Como é que é a minha criança? O que isso quer dizer? Como é que aconteceu? Que exemplo que o Sândalo deu? Como é que eu penso? Como é que foi para mim? Né? Isso eu acho que é fundamental. Reproduz padrões, né? A gente acaba reproduzindo padrões que vêm da família, seja por repetição ou seja por aversão. Né? Sempre tem uma conexão, sempre tem uma ligação com aquilo que a gente vivenciou também. Não quero fazer igual a minha mãe. Isso. Ou eu vou fazer igual, ou então eu levei uns tapas, não fez mal, posso fazer também isso que não vai fazer mal, né? Tipo, a gente acaba trazendo isso também para a nossa relação com os filhos, muitas vezes de maneira inconsciente. Claro, então, quando fala de educação consciente, quando fala de educação consciente, a gente parar para pensar sobre. Não quer dizer que tenha uma receita mágica ou que vai ser assim, vai funcionar. Talvez funcione para alguns, talvez não funcione para outros, e a gente tem que, na experiência, entender como que a criança responde, entender como nós também, a nossa família, consegue se adaptar também àquela exigência ou àquela nova situação. Enfim, eu acho que é esse movimento de pensar sobre, né? E quando a gente fala de educação consciente, tem a ver com essa educação integral, né? Parte mental, física, motora, emocional, relacional, todos esses aspectos, né, que estão integrados. Isso. E além do pensar sobre todos os aspectos, porque nós somos inteiros, né? Nós não nascemos completos, a gente vai se completando na vida, mas a gente nasce inteiro. Então, nós somos um sistema, né? E esse sistema, os aspectos, as dimensões, conversam entre si. E além do pensar sobre isso, uma coisa que nós temos que constantemente desenvolver é o diálogo. Porque até com a criança, né? Às vezes a criança não sabe por que ela está chorando. E não adianta a gente perguntar para ela por que você está chorando. Ela não vai né? Mas você pode esperar ela acalmar e dizer, olha, eu pensei que você chorou porque você estava com vontade de brincar com aquele brinquedo e agora é hora de almoçar. Né? E aí deixa um espaço para ela falar. Porque acaba que a gente reproduz aquela bronca de
de algumas gerações para trás, né? Não pode, não está vendo que é hora de comer, porque não sei o quê, porque você está querendo brincar, não é hora de brincar, porque a criança, isso não é diálogo, é um monólogo, né? A gente fala. Eu falo que como é que é? Agora eu não sei, eu inventei uma palavra agora. É uma palavra. Que é um unibinado, não é um combinado, é um unibinado. A gente vai. Tá combinado? Tá combinado? Agora é hora de comer, tá combinado? Agora não é hora de brincar, é hora de comer, tá combinado? Isso. Então a gente acaba fazendo um monólogo e não dá espaço para a criança. E é lógico, você não vai conversar com ela na hora que ela está desestruturada, berrando, batendo pé. Sim, mas a hora que for possível, você vai conversar e tentar explicar o que você pensou. E dar o espaço para ela falar, né? Eu penso que a gente só consegue o diálogo se for por um caminho de paz, né? Não por um caminho de violência, né? E isso vai muito também, né, Laura, da questão da clareza que os pais têm em relação àquilo que eles querem também na educação da criança. Isso. Porque eu estava ouvindo outro dia também, né, nessas conversas sobre educação, que em alguns momentos é interessante, sim, a gente precisa trazer a criança para o diálogo, para conversar, até para ela fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões, porque isso vai ajudar com que ela também aprenda a fazer as próprias escolhas, a tomar boas decisões no futuro. É isso que a gente quer para os nossos filhos, não é verdade? E ela falou assim, então a gente tem que saber, a gente tem que ter clareza que tem algumas decisões que são decisões macro, e as decisões macro, elas competem aos pais. Não são colocadas em discussão, né? Em discussão, é aquilo e pronto, e tem algumas decisões micro que a gente pode incluir as crianças e deve incluir as crianças nessa conversa, nessas possibilidades, né? Então, se a gente vai viajar ou não vai viajar nas férias, é decisão dos pais. Agora, de repente, os pais podem colocar até, vocês querem ir para a praia ou querem ir para o campo? Né? E colocar as crianças nessa, né, decidir para onde que vão. Escolher a roupa que vai pôr, né? Mas não abrir o guarda-roupa também, né? Às vezes fala qual roupa que você quer para uma criança de 4, 5 anos, e dá 2 ou 3 pecinhas e fala qual delas você quer, né? E dar opções para que a criança escolha também. Isso. Como é que você... Por exemplo, se você quer tomar banho antes do desenho ou depois do desenho, né? Eu quero depois do desenho. Então terminou o desenho, você está ali para conferir. Porque o que acontece é que daí a mãe sai e passa um desenho, passa 2, passa 3, aí aquilo já não funcionou, né? Terminou o desenho. Passou a hora do banho. Terminou a hora do banho e ainda não toma banho. Isso. Então, eu acho que essa questão do diálogo passa por isso, pela escolha do casal, ou se é um casal casado, ou se é um casal separado, ou se crianças que são criadas pelos avós e um dos pais também participa da criação. Precisa conversar, porque normalmente quando duas pessoas se casam e têm um filho, essas pessoas trazem ecos diferentes. O que são ecos diferentes? São esquemas que a gente vai construindo na vida da gente, na história da gente, que tem a ver com a nossa história. Então, às vezes, a minha história tem um valor X, e a tua história tem um outro valor. E se a gente vai educar a mesma criança, se não houver o diálogo, para a gente chegar num ponto comum, vai virar guerra. Vai virar guerra. Então, ou vai fazer só do jeito que o pai quer, ou só do jeito que a mãe quer. E a criança fica assim, né? E ficar não assim... Não dá aquela segurança, né? Fica insegura, né? Gera insegurança, bastante. E como é que você entende, assim, né? Vamos falar um pouquinho sobre a abordagem sistêmica que você comentou, que é um dos aspectos, né, do Rivière, que ele trouxe para você, essa visão. Como que você entende nessa abordagem sistêmica o papel dos pais, o papel da escola, o papel dos educadores, nesse processo de educação das crianças? Hoje em dia a gente tem falado muito disso, né? Porque a gente está sem escola já há 4 meses.
Isso. Os pais estão aí, né, nessa situação aí, se vendo loucos, né, aí, né, para tentar ajudar no processo de educação dos filhos, ao mesmo tempo tem o trabalho ainda para fazer, a escola também está tentando de alguma forma se adaptar a essa nova situação e continuar participando da vida das crianças de uma outra maneira. Eu acho que mais do que nunca é uma época para a gente revelar, né, entender um pouco melhor como que a nossa sociedade tem feito de forma sistêmica essa questão da educação das crianças. A visão sistêmica, ela vê o mundo como um sistema, né? Então a gente vê o mundo como um sistema e daí tem os subsistemas dentro do mundo. A gente pode ver uma família como um sistema e os subsistemas dentro da família. A gente pode ver a cidade como um sistema e os subsistemas, né? Então, vamos buscar a cidade, que é, vamos dizer assim, para a criança pequena é um referencial, né? Então, a gente tem a cidade, dentro da cidade tem o subsistema escola, o subsistema família, o subsistema mídia, o subsistema comércio, né? Então, vários subsistemas. Então, dentro da nossa família, o nosso corpo também é um sistema, né? Que é todo interligado. Então, quando a gente trabalha com uma criança com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, o que a visão sistêmica nos ajuda? A gente precisa entender como funciona a escola, como funciona especificamente a sala de aula em que essa criança faz parte, como funciona a relação dela com a professora, como funciona a família dessa criança, quantos irmãos ela tem, o que esses irmãos sabem, que idade têm, o que eles aprendem. O pai e a mãe moram juntos, moram separados, são dois sistemas diferentes, então fim de semana passa num sistema, durante a semana no outro. Então, essa visão sistêmica nos ajuda a entender que a gente precisa tecer fios para a gente poder definir o que é melhor para essa criança, para aquela criança, para aquela criança, né? Então, que é muito particular, né? Que é muito particular em cada caso. Agora, a escola é um sistema público. Ela trabalha basicamente com o bem comum. Então, o que nós precisamos diferenciar é que o sistema familiar é um sistema privado, onde a criança pode algumas coisas, não pode outras, mas na escola é um sistema público. Então, nesse sistema público vai ter algumas coisas que são comuns a todos e outras coisas que podem ser pensadas para algumas crianças individualmente ou para pequenos grupos. Outras em coletivo. Isso. Então, muitas vezes, existe uma incompatibilidade entre escola e família por causa disso, porque os pais funcionam assim em casa e querem que a escola faça exatamente assim lá na escola. Só que se cada pai vier dizer qual é o horário que a criança tem que comer, a escola não faz o papel dela, fica inviável. Então, é preciso que a criança aprenda a fazer a passagem de um sistema privado para um sistema público. E que esse sistema público precisa entender que existem momentos da vida dessa criança que são de mudanças. E que ela, por exemplo, a criança que entrou na educação infantil, ela precisa de um sistema público um pouco mais flexível, porque ela tem que fazer essa passagem como um processo, né? Agora, a criança que está no terceiro ano, ela já viveu algumas coisas que é mais fácil para ela aguentar e esperar a hora do recreio, a não ser que ela tenha uma questão de uma doença endócrina que precise de um remédio, daí é diferente. Mas a outra tem que aprender a pequenas frustrações para poder se adaptar ao bem comum, né? Quer dizer, aprender a viver em comunidade. Social, né? Isso. Ao ambiente social.
Isso. E tem outros momentos, por exemplo, da passagem do nono ano para o ensino médio, da primeira fase do ensino fundamental para a segunda, que precisa dessa flexibilização, porque a questão comunidade fica um pouquinho diferente. Então, é preciso a gente fazer essa passagem, né? Que na cultura, os povos antigos já tinham isso, os ritos de passagem das fases. Eu gosto muito dessa visão, e quando eu fiz o meu mestrado no desenvolvimento da criança, eu tive a felicidade de ter um professor eu fiz o mestrado em Lisboa, em Portugal, mas teve dois professores brasileiros, tiveram dois professores brasileiros que foram lá, que faziam parte dos professores que davam algumas aulas, e teve um deles, que era o Rui Krebs, que já é parecido, ele era da UFSC, e ele foi aluno do Bronfenbrenner. Então ele levou para a gente a teoria ecológica do desenvolvimento humano, que fala muito sobre isso, né? Sobre como que cada sistema, que a criança ela é uma pessoa em desenvolvimento, então ele fala da pessoa em desenvolvimento que está no centro dos sistemas. Aí você tem os microsistemas, que são os sistemas dos quais a criança faz parte, que é a família, a escola, para algumas famílias, né, a igreja, que vai para a igreja, ou que vai para a casa dos avós. Então são os ambientes em que a criança ela se insere diretamente. Sistemas, né? Os mesosistemas e os macro. Mas os mesosistemas, eles são conjuntos de microsistemas. Então, o mesosistema é o mesosistema, por exemplo, escola-família, ou igreja-família. Então, são o conjunto de microsistemas, eles formam um mesosistema. E ele coloca aqui que é muito importante que os papéis em cada sistema sejam muito claros. Então, você tenha os papéis bem estabelecidos e que você tenha uma comunicação clara e franca, transparente entre os microsistemas para que os mesosistemas funcionem de uma maneira mais eficiente. Isso, não fiquem em guerra, né? Sim, ou que não haja conflito, ou que não haja divergência. Então, por isso que é importante que os pais e a escola compartilhem de alguns valores. Por mais que você sabe que no ambiente público é diferente do ambiente privado, a gente tem que aceitar algumas coisas, independentemente de gostar ou não, né? Porque é um ambiente coletivo e a gente tem que se adaptar, mas é importante que os pais encontrem uma escola que tenha alguma referência com os valores que eles têm, né? Então a gente vê, por exemplo, né, e a gente vai conversar na semana que vem, particularmente, né, quando eu for falar com a Andrea, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque existem várias metodologias de educação, né? E a gente tem que encontrar alguma escola que tenha alguma referência com aquilo que a gente acredita. Claro. Né? Eu sempre digo para os pais... Para que essa comunicação fique mais eficiente. Eles perguntam, Laura, qual que é a melhor escola de Curitiba? Eu disse, a melhor escola de Curitiba é aquela que se parecer com os teus valores, né? Porque você coloca numa escola X, porque essa escola vai dar jeito nele. Eu não consigo colocar limite em casa, mas daí eu coloco numa escola militar, porque daí a escola militar vai colocar o limite. E aí vão haver conflitos muito grandes, ou dentro da própria criança, ou entre a família e a escola, né? Porque as coisas não estão combinando. Não quer dizer que não se possa colocar na escola militar, mas desde que ela seja um valor reconhecido por essa família, vivido por essa família, né? Então, eu disse, olha, eu considero algumas escolas de Curitiba muito boas, mas... os meus valores, agora precisa ver o de vocês, né? É uma escolha que precisa ser feita com muito cuidado, né? Sim. A Ibel colocou aqui, né? Aquela que seu filho é feliz. E também é verdade, né? É importante que a criança goste e se sinta bem no local. Mas eu costumo dizer também, eu falava com a Ana, né, lá em casa, minha esposa, quando a gente estava buscando escola para as crianças, e é sempre muito complicado, né? A gente achar, não existe uma escola que seja perfeita, né? Perfeito nada é. Sempre vai ter aí alguma coisa que a gente vai sempre, né, questionar, e faz parte desse processo também. E os pais ajudam a escola a crescer também, né? Essa conversa, esse diálogo entre as famílias e a escola, ajudam a escola a ir amadurecendo e construindo o seu fazer também, né? Eu falava com a Ana que, assim, por mais que também não adianta ser a melhor escola de Curitiba, também ser do outro lado da cidade. Né? Fica muito fora de mão também, então tem que ser alguma coisa também que fique prático também para a família, então tem vários aspectos.
A criança fica 2 horas na van, né, para chegar na escola. Né? Não é bom uma criança ficar 2 horas em trânsito para chegar na escola, né? E então tem vários fatores a serem considerados. E uma coisa que você estava falando, né, em relação a essa questão das metodologias, da escolha, e que ela falou, a escola é o lugar que seu filho é feliz, também depende muito do conceito que a gente tem de felicidade. Porque muita gente acredita que ser feliz é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? E isso é ser regido pelo prazer, mas não é colocado na frente dessa criança o princípio da realidade. Então, nós somos seres humanos que nos deparamos com 2 princípios, o do prazer e da realidade. E isso precisa conversar. Então, a escola onde meu filho vai ser feliz é uma escola onde ele vai poder crescer. E crescer não é ficar só no prazer, né? Crescer é poder enfrentar, poder sentir prazer por ter conseguido aprender. E não superar ficar os desafios, numa... né? Isso. E não ficar numa situação que evita o desafio, que evita o crescimento, né? Então, isso eu acho que também é um conceito importante. Sim, é importante. Quais que você acha que são os grandes desafios da educação hoje? A gente já caminhando já mais ou menos para o fim aqui, né? Temos ainda 15 minutinhos para aproveitar ainda. Passa rápido, né? Demais o tempo quando o papo está gostoso. Eu acho que o desafio maior agora, depois dessa pandemia, né? Não sei se depois ou agora durante a pandemia, o desafio é a gente, nós vamos ter que inventar um novo jeito de viver, né? E a gente não sabe o que a gente vai inventar. E existe uma tendência que é jogar fora tudo que já foi construído e daqui para frente vamos fazer um novo mundo, uma nova era, uma nova... Não dá para construir nada em cima do vazio, né? Então a gente não pode jogar fora. Mas também a gente não pode mais ter uma escola que nos ensine a resolver problemas que os outros colocam para a gente, né? Então, na escola, a gente aprende a resolver problema que já foi resolvido, né? A professora traz lá a questão, fulaninho ganhou isso, outro ganhou isso, quanto que eles ganharam junto? Isso é um problema que já foi resolvido, né? E que a criança precisa resolver exatamente como a gente resolveu. E o que a gente precisa agora, o maior desafio nosso agora é usar esse conhecimento anterior que nós construímos até aqui como ferramenta para inventar o novo jeito de educar, né? Tanto na escola quanto na família. E essa invenção não surge assim. A gente vai precisar discutir muito, conversar muito. Eu contei aí no canal da Avó em Quarentena a história da Omelete de Amoras, né? Que eu acho que é uma história que tem a ver com o desafio que a educação nos traz hoje, né? Que é a gente... Quem não viu, vai lá ver, né? Quem não viu, quer saber da história, tem que ir lá no Avó em Quarentena e vai lá ver. No número, acho que 25 ou 26, eu acho que é no 26. Tá muito legal, essas séries da Avó em Quarentena estão demais. Então, eu acredito que esse é um grande desafio, a gente poder inventar a partir do que a gente já conhece, mas a partir do que se colocou hoje para nós de uma forma surpreendente, de uma forma muito, muito impactante, né? E que a gente tem que digerir. Vai ter que digerir. Você acha que vai ter uma valorização da escola, uma valorização maior dos profissionais da educação, que vai poder, de repente, haver uma integração maior entre as famílias e as escolas também? Isso, a gente espera uma isso. Uma cooperação maior?
Você acha que isso é possível? Ou quando abrirem as escolas, os pais vão falar, não, vamos deixar as crianças lá e, nossa, finalmente temos tempo livre, vamos... Eu acho que vai depender muito da escola. Eu conheço escolas que estão se dedicando, discutindo, conversando, estão fazendo encontros com pais para poder discutir, pensar, encontro entre os educadores, porque isso acho que depende da escola, depende do governo, depende das famílias, né? Eu acho que todos nós vamos ser convocados para essa construção, né? Todos nós vamos ser os pedreiros dessa construção. E nós precisamos, como material, esse conhecimento que a gente já tem, mas só que como ferramenta para a nova construção, né? E não para ficar repetindo as coisas que a escola já, antes da pandemia, a gente já estava discutindo essa escola instrucionista que... há muito tempo, né? Há muito tempo. Que veio lá da Revolução Industrial, né? Que aquele modelo de carteira, de professor na frente, os alunos todos sentados em fileira, né? Isso já estava na verdade, sabe, eu estava estudando esses dias e essa escola instrucionista, ela nasceu no Antigo Egito, né? Com a formação dos escribas, sabe? Então, é uma coisa que vem de muito tempo. Depois ela vem na formação dos soldados que vão para a guerra, né? Então, surge a primeira escola lá na Prússia, que depois conversa conversa com os conventos na França, e daí sai essa escola, que é a escola que a gente conhece hoje, que é uma escola instrucionista que valoriza o conteúdo, que serviu lá atrás. Ninguém usa o tip-top que vestiu quando era bebê hoje, né? Mas a gente tem que aprender do mesmo jeito que aprendeu lá atrás. Ainda se a gente aprendesse como Aristóteles ensinava, seria bom. Mas a gente esqueceu disso. Deixamos isso para trás já, infelizmente, né? O ensino peripatético. E é uma escola que vai exigir mais, talvez, também de uma educação moral, mais mental também, de preparação do indivíduo para que as pessoas no futuro também possam criar mais, possam inventar, né? Talvez não somos nós que vamos inventar a nova forma de fazer, mas as crianças que estão passando por isso hoje, provavelmente vão, né? Então, permitir com que haja esse espaço, né, de mudança. E a gente só precisa cuidar, porque como a gente está usando muito a tecnologia agora, nesse período que a gente não pode estar junto, a gente tem que cuidar para que a escola não perca a referência da presença, né? Do abraço, do laço, do sorriso, não fique só com a tecnologia. A tecnologia vai ser também um instrumento, uma ferramenta, mas não pode se transformar numa escola que foi as primeiras tentativas, uma escola instrucionista via internet. Também não funciona. Também não vai funcionar, né? Eu coloquei ontem, fiz um direct aqui, né, um story, perguntando se alguém tinha alguma pergunta para fazer, né? Você viu? E surgiu uma, então eu vou fazer, né? Porque a Aline postou lá uma pergunta, e que tem um pouco a ver também com a última questão que eu vou colocar aqui para a gente debater, porque infelizmente nosso tempo é limitado, né? E a gente já está caminhando para o fim. A pergunta da Aline foi o seguinte: o que fazer para não perder o que foi conquistado em anos de terapia, né? Nesses processos aí que a gente busca muitas vezes, porque a quarentena ou esse isolamento social está sugando tudo, por falta de estímulo, por falta de conexão. Como que você acha que é uma forma da gente poder reverter esse processo, né, assim que as coisas se normalizarem ou voltarem aí né, como era antes, não vai voltar, né, a gente fala aí do novo normal, né, é um termo que é ficado bastante em voga, mas e junto com esse pensamento, né, do que fazer para não perder aquilo que foi conquistado e retomar da melhor maneira possível, deixar aí um conselho aí para os pais, para as mães ou para os educadores da tua parte, assim, que você... Certo. Olha, eu acredito que o que a gente aprende, a gente não perde, né?
A gente perde aquilo que está no nível ainda de processamento, está no nível mais superficial. Agora, o que a surpresa traz para a gente, às vezes, é uma impossibilidade de articular esses elementos que a gente tem em prol do momento, né? Então, muita gente se desesperou, né? Porque as famílias ficaram com todos os espaços dentro de casa, o espaço do trabalho, o espaço da escola, o espaço da terapia, o espaço da sala de espera, todos os espaços, a cozinha, a lavanderia. E muito rápido a gente transitava de um espaço para o outro. Então, a gente precisa cuidar, porque a gente acaba se estressando mais, porque acaba fazendo mais coisas, porque não conta com o tempo de deslocamento, né? E precisa lembrar que uma das coisas mais importantes agora não é o conteúdo escolar. O mais importante agora são as relações. Aprender a se relacionar com seu filho, que eu via menos tempo, porque ele ficava período integral na escola, agora ele está o tempo todo comigo. Se eu ficar brigando o tempo todo, não vai ser bacana. Então, a gente precisa se conscientizar que o conteúdo, ele é reposto facilmente. É secundário agora, nesse momento. É secundário nesse momento. Agora relacionar, trabalhar, que os pais precisam trabalhar, mas colocar na sua lista um horário para brincar, um horário para contar história, para estar junto, para se relacionar, né? Eu acho que isso é o mais importante. E o que eu diria para os pais nesse momento, né? O que eu traria para eles? Eu acho que é um bom momento para a gente mergulhar na gente mesmo. É um bom momento para a gente perguntar o que é que a gente quer do futuro, porque foi um momento que a gente parou, a gente não conseguia pensar porque a gente não parava. Então agora, aproveitem os tempos de parada, que em algumas casas não são muitos, mas aproveitem, façam uma meditação. Eu trabalho com uma forma de desenho que é um desenho meditativo, que é gostoso, a pessoa cria e ao mesmo tempo mergulha em si. Eu acho que isso é importante agora, né? Porque é muita informação. Eu até escrevi um texto que a informação não é experiência. Começo do coronavírus era enxurradas de informação, a gente fica maluco. Então, pouca notícia, né? Bastante conversa, bastante diálogo e brincar, cantar, dançar. Aproveitar. Com ou sem criança, né? Com ou sem criança, né, Laura? A gente pode cantar, dançar, ou então com a nossa criança, né? A nossa própria criança interior, né? Trazer ela também para participar disso. Aqui em casa não tem criança, eu e a Renata, mas a gente samba, a gente dança, a gente brinca. Que bom. Infelizmente, né, o papo tá uma delícia, passa rapidinho, quando o papo é gostoso. É isso aí. Tá? Mais uma vez, obrigada. Tia, né, muito obrigado mesmo pela obrigada, Sandro, pelo convite. Por aceitar. Gostei muito, quero te parabenizar pela tua iniciativa, né, e assim, estou sempre à disposição, tá bom? Tá bom. Não, você deu bastante força lá no começo, lá para que a gente desse, se impulsionasse assim, esse projeto, e agora as coisas estão lançadas, aí tem muita coisa legal para vir. Na semana que vem vai ter mais uma live, né? Vai ser uma live com a Andréia. Eu vou passar as informações aí ao longo da semana e também para o pessoal. Qual Andréia? Andréia do quê? A Andréia, ela é uma das proprietárias, ela é pedagoga, é uma das proprietárias da Casa da Árvore, a escola, uma escolinha que tem aqui no Juvevê, no AU. Então ela vai trazer aí um pouco essa visão da gestão da escola e de como que as coisas funcionam a partir da visão da pedagoga, da professora de escola, né, que tem uma escola também, e eu acho que vai ser bem interessante também para compartilhar um pouco de conteúdo aí com o pessoal que está seguindo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado pela Parabéns presença aí. A para Andréia tá aqui, você. ó. Andréia Jarec. Aí, ó, ela chegou Ah, agora. Jaré. Tava Tudo bom, na acho aula que de eu mestrado conheço dela. ela. Acho que ela Aham, já teve eu numa falei que eu ia ciranda falar com lá. você. É. Ela falou, nossa, eu adoro a Laura, tal, como quase É. todas as que eu falo, né? Tá, Ela então, já teve numa ciranda lá no consultório, eu acho. né? Então ela tá É, bem assessorada. é. Tá joia, então, Maravilha, Sandra. muito Muito obrigado para obrigada. todos vocês. Tá? Um beijo grande, uma boa noite para todo Boa mundo noite. e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até. Tá, Tchau. tchau.